Meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês. E hoje a gente vai dar continuidade, né, aos estudos das Paraxá, da Paraxá, né, que é a porção semanal da Torá, né, da lei de Deus, dos seus mandamentos. E a gente vai observando cada vez mais que a gente estuda o quanto é atual as histórias, o que foi passado e escrito na Santa Torá através de Moisés e os ensinamentos que a gente vai colocar em prática nas nossas vidas e observar o que está acontecendo nos tempos de hoje com a humanidade em si e observar que tudo tem uma conotação de nos mostrar o que aconteceu no passado e o que acontece hoje e o que vai acontecer posteriormente. E essa paraxá tem isso, ela é bastante atual. E Yeshua, quando está falando escatologicamente, nos tempos finais, ele cita Noé. Ele cita que, como nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, que se a gente quer estudar o que está por vir, a gente tem que estudar o passado. Por isso que o estudo dessa porção é muito importante para a gente entender o contexto atual em que nós vivemos. Um contexto de o ser humano em si cada dia mais é mais desumano, ele é completamente soberbo, arrogante, ele tem a vontade de cuidar somente de si e não do seu próximo, e era o que acontecia basicamente no tempo de Noé, né? E no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 6, vai dizer: Então o Eterno entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos, e sobre a terra esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Então esse texto aí do verso 6 é muito interessante. Por quê? Vai mostrar que o Eterno, ele, para se rebaixar a linguagem que o homem pode entender, ele cita a profundidade que feriu profundamente o seu coração, que ele está muito triste com a sua criação. Em algumas traduções, eu tenho aqui uma Bíblia João Ferreira de Almeida, não, perdão, a Bíblia de Jerusalém, ela vai dizer que o Eterno arrependeu-se. E tem alguns textos que dizem que o Eterno não se arrepende. E realmente ele não se arrepende do que faz. Porque se ele se arrependesse, ele seria um Deus que teria falhas, ou seja, que é algo falho. E não, ele a sua criação em si, ele tem um objetivo final. Agora, isso não impede que ele fique triste com as atitudes que o homem vai tomar para com o seu próximo, para com a própria terra que ele vive, que é o contexto que a gente vive hoje. Esses problemas todos, né, da sociedade que vai literalmente destruindo o seu próprio local de habitação, eles destroem o seu próximo, eles escravizam o seu próximo. E no versículo 7 vai dizer: Declarou então o Eterno: Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que eu criei, e todos os homens, os grandes até os animais, pequenos e seres, aves do céu. Eu arrependo-me. Na verdade, eu estou desapontado. A palavra mais certa em hebraico é desconsolado. O Eterno está desconsolado. Uma pessoa desconsolada, ela está triste, ela está literalmente quebrantada, né? Ela está muito magoada com aquela situação. Então, a palavra mais certa em hebraico é estou desconsolado. Por que essa palavra é mais correta? Porque logo após a gente vai observar o nome de Noah. Noah quer dizer consolo em hebraico. Ou seja, que o Eterno, no meio do seu desconsolo, ele achou um consolo para a sua alma, ele achou algo de bom. No meio de toda aquela escuridão, o Eterno viu uma luz que brilhava entre os homens e achou aquilo interessante. Ele parou para olhar novamente. Ele disse: espera aí, tem um consolo ali. Eu tenho um consolo para o meu coração. Eu tenho como ficar alegre com a humanidade novamente, porque tem um justo no meio desse povo. Tanto que aparece a palavra mais para frente de Tzadik, ou seja, Noé era um Tzadik, um justo, uma pessoa que tinha em sua identidade buscar a justiça do Eterno. Agora, a gente tem um estudo nesse canal completo que é a lei antes da lei, ou seja, será que existia uma lei antes que o Eterno promulgasse a Moisés? E a gente nesse canal tem um estudo bastante interessante que se aprofunda inclusive nesses textos aí de Gênesis capítulo 6, 7, 8, falando bem aprofundadamente, porque no capítulo 7 a gente do livro de Gênesis, você vai observar
7, 1 e 2, vai dizer que o Eterno dizendo a Noé: entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. A pergunta que nós fazemos é: como é que o Eterno considera Noé justo no meio de uma geração ímpia? Porque para você considerar alguém justo, ele tem que ter um parâmetro de justiça para que aquela pessoa esteja praticando. Sem isso, sem um parâmetro, todos poderiam ser declarados justos. Como hoje a gente vê pessoas dizerem ser justas, mas praticam coisas que, aos olhos de outras pessoas, é desonesta. Então, por exemplo, o cara vai... Um exemplo simples, né? Robin Hood. É o exemplo de uma história contada, né? Que ele roubava para dar aos pobres. Mas não deixa de ser um roubo. Ele roubava dos ricos para dar aos pobres. E se o pobre não gostar de trabalhar? E se o rico se acordou desde cedo, trabalhou até a noite para ganhar o seu dinheiro honestamente, e essa pessoa enriqueceu honestamente ganhando seu dinheiro, e vem essa pessoa e o rouba para dar a um pobre que não gosta de trabalhar? Aí é que entra os pormenores da justiça. Se não houver uma regra geral para todos que fala o que é honesto e o que é desonesto, o que é justo e o que é injusto, não tem como haver um julgamento. Noé não poderia ser julgado como justo, nem aqueles que estavam antes do dilúvio poderiam ser julgados como injustos se eles não soubessem do que eles estavam sendo condenados. Esse é o parâmetro de justiça do Eterno, que é a sua lei, os seus mandamentos. Tanto que a gente continua lendo aqui no verso 7, no capítulo 7, verso 2, vai dizer: de todos os animais puros tomarás 7 pares, macho e fêmea, e dos animais que não são puros tomarás um casal, macho e fêmea. Ou seja, já existia a lei alimentar antes dos mandamentos. Agora, você não vai encontrar antes de Gênesis 7 em canto nenhum dizendo quais são os animais puros e quais são os animais impuros. Por quê? Esse mandamento era passado oralmente. Adão e Eva receberam a lei de Deus, foram passando para os seus filhos, dos seus filhos passou para Noé, de Noé ele passou para os seus filhos e assim continuamente. Isso é um mandamento, irmão, que a gente vai encontrar muito bem descrito no livro de Deuteronômio, que a gente vai ler mais para frente, que relata justamente a questão do ensinamento de pai para filho, daquilo que a gente deve fazer, né? Que foi um dos erros, um dos maiores erros, logo após o dilúvio, o ensinamento errado. Por não ensinar os seus filhos, esses seus filhos tomam atitudes que são muito erradas aos olhos do Eterno, e isso desencadeia uma maldição enorme na família de Noé, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, o que é que a gente viu? A gente viu o consolo do Eterno, o consolo em ver um justo, mas isso não impediu o julgamento às nações. Por quê? A gente vai ver a similaridade do que acontece no verso 8 ao 12, que vai dizer o seguinte, ó: Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou graça e misericórdia. Só a Noé, ou seja, do julgamento de todas aquelas pessoas ali, o Eterno absolveu Noé. Por quê? No verso 9 em diante vai dizer: eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Observe a ordem dos filhos aí, viu? É bem interessante, vocês vão ver mais adiante. Sem, o primogênito, Cã, o filho do meio, Jafé, o filho mais novo. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu que o ponto da sua perversão havia chegado a toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência. Por causa deles eu os destruirei juntamente com a terra. Faz uma arca e vai com os animais e seus filhos e tudo mais. Ou seja, chegou a hora do julgamento para o povo. Aquele povo vai prestar contas diante do Eterno. Agora, veja a similaridade com o texto de Apocalipse. A gente está vendo Gênesis agora, o primeiro livro. Vamos ver o último livro, Apocalipse, no capítulo 14, vai dizer o seguinte, no verso 8. Lembre-se, de Noé, logo na época de Noé, Noé ainda chegou a ver isso, veio a Babilônia, a Torre de Babel. Justamente aquilo que
posteriormente, né, de Noé, também trouxe um julgamento de Deus. Deus desceu à terra, viu aquela situação que estava acontecendo na Babilônia e trouxe um decreto de que aqueles povos seriam separados inicialmente. E diz o seguinte, no Apocalipse 14, verso 8. O segundo anjo surgiu exclamando: Caiu, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu ainda um terceiro anjo alertando em alta voz: Se alguém adorar a besta ou a imagem da besta e receber na marca ou na mão, na testa ou na mão, da mesma maneira beberá do vinho da justiça severa de Deus. Sempre que vocês verem juízo de Deus, a maioria das vezes, você vai ver um texto interessante que traz também a questão do vinho, né? Do cálice da ira de Deus. Ou seja, que as pessoas ficarão embriagadas dessa ira do Eterno, que quando você vê também o vinho, que trouxe a Noé um juízo, né? Uma maldição para a vida de Noé, vocês vão ver mais adiante do que a gente está falando. O vinho representa a embriaguez, que você não está sóbrio para receber aquilo ali. Você vai estar como se fosse recebendo um castigo do qual você acordou e de repente você viu o resultado. No mesmo capítulo 14, no verso 12 e verso 15 vai dizer, vejam, eu estou citando esse texto porque vocês vão ver que vai ser sempre assim. Julgamento vai ter porque as pessoas foram absolvidas ou julgadas, e no final vocês vão ver a consequência do que não estar recebendo, não está andando nos mandamentos de Deus. Tanto que no verso 12 vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Yeshua. Isso é uma consequência dos justos, está salvo, está absolvido de toda transgressão. E no verso 15 vai dizer o seguinte: então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz, que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Então, assim como nos tempos de Noé, nos tempos que Noé esteve lá para construir a arca, que Deus trouxe o julgamento sobre a terra e fez a colheita dele, colheu Noé, o justo, o Tzadique, assim será nos tempos finais. Aqueles que guardam os mandamentos, como a gente viu no verso 12 do capítulo 14 de Apocalipse, que estão ali sobre aquela Babilônia, aquela confusão, como era no tempo de Noé, existia uma confusão, existia o mal imperava, que é o símbolo do reinado da Babilônia. Vamos lá, os 3 pontos. O reinado da Babilônia, o justo que guarda os mandamentos e a colheita dos justos e os injustos, o joio e o trigo, a separação. Então sempre você vai ver essa sequência. Os ímpios, justiça, aquele que guarda os mandamentos, que faz a separação do que é justo e do que é injusto, e o castigo final, né? A separação entre o joio e o trigo. Essa é a nuance de Gênesis. Depois do dilúvio, mesma coisa. Que a gente vai ver o pecado, esse sistema babilônico. A gente vai ver, literalmente, a separação daquele que guarda ou não guarda os ensinamentos da Torá, do Eterno, e a consequência da separação, né, entre o pecado e o justo, aquele que guarda os mandamentos e o que não guarda. Tanto que a gente vai observar agora qual é um dos maiores pecados que a gente pode cometer. É justamente deixar de ensinar à nossa próxima geração os mandamentos e ensinamentos do Eterno, que é o que a gente vai observar adiante, que vai dizer no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, é um dos capítulos mais citados, no verso 1 em diante vai dizer: estas são as leis, isto é, os decretos e mandamentos do Eterno seu Deus, que te ordenou que eu vos manifestasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra a qual estáis entrando, com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, tu e teus filhos e teus netos temereis o Eterno vosso Deus. Obedecerei a todos os seus estatutos e mandamentos que eu vos tenho ordenado, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem sobre a terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que é bom para ti,
e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou o Senhor vosso Deus, dos seus pais, e entregar-te a uma terra que produz leite e mel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Had, é o que diz, né? Shema Israel, ouve Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Agora preste atenção nesse verso 7. Logo após o Shema, logo após as prescrições de guardar os mandamentos, o mais importante é isso aqui, ó. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás como as testas, os filactérios, né, os tefilim. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões, as mezuzais. Agora, o ponto crucial daqui é, hoje, o que nós observamos? Eu estava passando ontem com minha esposa e a gente via aquelas crianças com 5, 6 anos de idade dançando músicas de conotação pura e unicamente sexual. São crianças completamente pervertidas. A gente vê os filhos dos crentes hoje são treinados pelo celular, eles são educados pelo celular, por desenhos, por influências digitais, que vão levar essas crianças literalmente à perdição. Se você fala com uma pessoa que se diz entexuvá, se diz servo do Eterno, que se diz crente, que também não é do mundo, não acredita ou não guarda nenhum mandamento, não frequenta nenhuma religião, qualquer uma dessas pessoas, elas estão na mesma linha de ensinamento. O que está sendo ensinado aqui em Deuteronômio capítulo 6 não está sendo colocado em prática. Agora, por que eu estou trazendo esse estudo, esse texto, para esse lado do ensinamento da Torá para as crianças? Porque o que a gente vai ver aqui, após no capítulo 9 de Gênesis, é algo que eu estava dormindo sobre isso, até que vi um estudo muito interessante do canal Techuvá Total, que fala justamente do que aconteceu ali com Noé e o seu descendente Cã, né? Porque eu nunca entendi porque a maldição de Cã, por ele não ter avisado os seus irmãos que seu pai estava nu. Uma consequência do que Noé fez. Ele bebeu, ficou altamente embriagado e foi dormir, como está no texto, né, que ele literalmente ficou nu, né, na sua tenda. Mas, se você vai no texto hebraico, é incrível, irmãos, o que acontece aqui. Porque no capítulo 9, verso 19 em diante, se segue a seguinte história. Esses foram os filhos de Noé. Esses 3 foram os filhos de Noé. E a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua casa, né? Embriagou-se e ficou dentro da sua casa, da sua tenda, né? Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Esse verso 22 aqui, irmãos, é bastante interessante. Por quê? O texto diz, Cã, pai de Canaã. O que é que Canaã tem a ver com a história aqui? Porque no verso mais à frente, Noé amaldiçoa Canaã. Esbravejou Noé, maldito seja Canaã, escravo será para seus irmãos. Porque Canaã simplesmente está sendo amaldiçoado. Aqui nesse texto, aqui no verso 24, não aparece nos originais a palavra, o nome Cã. Só diz que o filho mais novo de Noé havia feito. E a gente viu mais à frente, mais acima, que o filho mais novo de Noé era Jefté. Não Cã. Cã é o filho do meio. E tanto que no verso, aqui na minha Bíblia de Jerusalém,
nesse verso 24, vai dizer o seguinte, ó. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que lhe fizera o seu filho mais jovem. Então, não aparece aqui, os tradutores deduzem que o filho mais novo seria Cã, porque ele foi o único que não tomou a atitude de esconder o rosto do seu pai e viu ele nu, ou seja, não cobriu seu pai da sua embriaguez. Agora, o texto fala de Cã sendo amaldiçoado. E no texto original em hebraico, é incrível essa situação. Por quê? Perdão, estou colocando errado aqui o texto. É Gênesis 9, verso 21 em diante. Porque no texto em hebraico vai citar que Cã, o filho de Noé, ao entrar na tenda, ele vê o seu pai nu e Canaã com seu pai. Ou seja, descobriu a nudez. Em toda a Bíblia, é uma linguagem simbólica de relações sexuais ilícitas, abomináveis aos olhos do Eterno. Então, o que é que Cã, quando entra na tenda, vê? Ele diz, pai, Canaã. Ele cita Canaã. Ou seja, como se ele estivesse surpreso em ver aquilo. Então ele vai, chama seus irmãos, que esses, conta a história, né? Esses entram de costas e cobrem o seu pai, para que a sua nudez seja coberta, ou seja, que aquela vergonha seja encoberta, né? E o que acontece logo a seguir? Existe a maldição para Canaã. Por quê? Olha o que acontece no texto no verso 24 em seguida. Diz, Noé acordou da sua embriaguez e soube do que o seu filho mais jovem havia feito. Não tem a palavra Cã aqui, tá? Então esbravejou Noé, maldito seja Canaã. Quem é Canaã? O filho mais novo de Cã, que é o que a gente pode observar na genealogia do capítulo 11, que vai mostrar que Cã teve quatro filhos. Cush, um deles, né? Mitzrayim, que é o nome Egito, né? E o filho mais novo era Canaã. Ou seja, que o tempo em que Noé passou para plantar a vinha, ela crescer, tudo isso para dar o fruto, né? Para que ele pudesse fazer o vinho e beber, foi o tempo que Cã teve seus 4 filhos, e um desses filhos, o mais novo, quando Noé estava embriagado, ele foi lá e teve relações homossexuais, relações com o seu próprio avô. Parece um absurdo o que eu estou dizendo. Agora, podem ir lá no canal Teshuvá Total, vai estar um estudo completo sobre esse tema. Agora, por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque o que a gente vai ver a partir disso é um desencadear de todo o erro. Agora, por quê? Um ensino muito, muito equivocado do filho do meio de Noé, Cã, aos seus filhos. Porque Cã viu todo o dilúvio, as consequências do pecado de toda a humanidade, e mesmo assim ele não foi capaz de educar os seus filhos de uma forma satisfatória, em que seus filhos não tivessem esses desejos de perversão de tudo que acontecia antes do dilúvio. Tanto que o seu filho mais velho, que é o Cush, ele tem um filho, né, o neto de Cã, ele tem um filho, Cush. O nome do seu filho é Nimrod. Agora, imaginem, da descendência de Cã nasce Canaã, que tem uma relação homossexual com o seu próprio avô. Tem o outro filho, Cush, que dá a luz a um filho também, que é o pai de Nimrod. E assim você vai vendo outros e outros filhos desse mesmo filho de Noé, que literalmente dão-se a sequência dos maiores inimigos do povo de Israel. Por quê? O ensinamento dele não foi satisfatório para educar o seu filho nos caminhos corretos. Porque se ele tivesse ensinado corretamente, muito provavelmente não aconteceria toda essa desgraça que houve a separação desses 3 filhos de Noé. Jefté foi para o reino do norte, foi para o lado do norte, deu descendência hoje às nações gentias, que a gente conhece, né? Principalmente Turquia, os gregos, os romanos, né? Os semitas que ficaram ali são descendentes diretos de Noé, do filho de Noé,
o primogênito, do qual Noé passou ainda mais 350 anos convivendo com seu filho Sem, do qual deu origem à vida dos patriarcas de Abraão, por exemplo, veio da descendência direta de Sem, e os filhos de Cã, que são literalmente os cananeus, os filisteus, entre outros povos que foram inimigos velados do povo de Israel. E nessa mesma paraxá, mais à frente, a gente vai ver que no capítulo 11 vai falar, a partir do verso 1, né? Um pouquinho antes, vai falar também do filho de Cã, que é o Nimrod. Vai dizer no capítulo 10, deixa eu botar aqui para frente, subir aqui, capítulo 10, verso 6, vai dizer: estes foram os descendentes de Cã: Cush, Mitzraim, que é o Egito, né? Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cush: Seba, Havilá, Samtar, Ramá. Estes foram os filhos de Ramá, Seba e Dedá. Cush também gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi audaz, corajoso, caçador diante do Eterno, e por esse motivo auditado, valente como Nimrod. Ou seja, Nimrod, irmãos, existem várias literaturas extra-bíblicas, inclusive no livro de Jazar, que fala que Nimrod, ele era valente diante do Eterno, mas não era assim uma pessoa que era temente do Eterno e que o Eterno o ajudava, o fortalecia. Não, ele era aquele que lutava contra o legado do Eterno. Porque a maldição que foi dada por Noé, no capítulo 9, a gente acabou nem lendo, mas Noé amaldiçoa Canaã, o filho mais novo de Cã. Por consequência, os seus filhos, os outros filhos, né, que eram irmãos de Canaã, ficaram irritados por conta de quê? A má educação que o seu pai havia dado. Eles não se prostraram, não se arrependeram daquilo, pelo contrário, eles criaram ódio. Tanto que Cush, o irmão mais velho de Canaã, gera Nimrod. E Nimrod sai literalmente para lutar contra tudo que se chama o Eterno. Ele é a figura do anticristo, aquele que se nega a obedecer os decretos do Eterno, porque essa bênção e essa maldição que foi dada por Noé é um decreto do Eterno. O Eterno que valida isso aí, porque tudo que Noé disse como bênção e maldição para os seus filhos acontece realmente até hoje. Então, Cush, que era o irmão mais velho de Canaã, aquele que desonrou Noé, esse Cush teve um filho chamado Nimrod, que é o primeiro valente, ou seja, o primeiro a desafiar o Eterno. Tanto que no capítulo 11, a gente vai ver, né, no capítulo 11, verso 1 em diante, vai dizer: em todo o mundo, as pessoas serviam-se de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, ou seja, quando os filhos de Cã saíram do sul, que eles viviam ali naquela região da África, Egito, imigraram para o Oriente, a terra de Sem, o que é que eles pensavam? Queriam fazer guerra contra Sem. Por quê? Sem recebeu uma bênção que dizia que os filhos de Canaã seriam escravos dos escravos, ou seja, estariam abaixo, muito abaixo de Canaã. Então, eles se recusam a isso. Eles querem fazer guerra contra Sem, acabar com sua descendência, para que essa profecia não acontecesse. Então, Nimrod, ele pega e faz essa subida, né, do sul para o oriente, para poder combater Sem. E ele vai, e uma das suas principais coisas é criar um nome maior do que o nome do Eterno. O nome quer dizer a doutrina, sua forma de agir. Então ele sobe para o Oriente e se estabelece na terra, no deserto de Sinar. Tanto que a gente vai ver mais a seguir, diz: encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde e façamos tijolos e cozamos-nos no fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa, e decidiram: vinde, construamos uma cidade e uma torre cuja ápice penetre nos céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Porque a ordem do Eterno foi:
Depois que saiu da arca, no capítulo 7 de Gênesis em diante, do capítulo 9, perdão, no começo, diz: vão e fecundem a terra, espalhem-se, vão para todo o canto da terra. Mas o que é que Nimrod está dizendo para essas pessoas? Não, a gente não vai. Vamos todo mundo se reunir num canto só. Vamos fazer uma torre que todos vejam e vamos literalmente fazer um nome em que o nosso nome seja maior do que o do Eterno, maior do que o do Criador dos céus e da terra. Então, tudo isso estava sendo pregado por Nimrod. Tanto que, se a gente vê nos textos apócrifos, vai falar de 3 pilares básicos de Nimrod. Primeiro, uma moeda única. Ele é o primeiro a criar o dinheiro, né? A troca de objetos por ouro, por prata. E ele também cria, é o primeiro a citar novos deuses, e ele se proclama um Deus que estaria contra o Eterno, ele seria mais forte do que o Eterno, ele se proclama o Deus Sol. E por último, ele cria um governo em que ele é o rei, ele é o Deus e ele é o que media as questões financeiras daquele grupo. Então, ele faz com que todo esse grupo se torne completamente dependente dele. Mas no fim de Nimrod, ele é morto, né? E a sua esposa, que era a sua própria mãe, continua aí também o pecado é o que a gente vai estudar também um pouquinho mais à frente, sobre a questão da imoralidade sexual. Nimrod, ele tem um filho com a sua própria mãe. Nimrod, após a sua morte, a sua mãe, que era sua esposa, divulga dizendo que Nimrod agora ele virou o sol e que ele é o próprio Deus Sol. E até hoje a gente vê obeliscos, né, em homenagem a isso. Inclusive igrejas têm como uma das suas formas de estabelecer seu campo de adoração, seu campo para demonstrar que ela está naquela localidade, ela estabelece um obelisco, que é literalmente o órgão sexual de Baal. Baal é Nimrod, que é o primeiro Deus criado pelos homens, que é a palavra Senhor, né? E o que a gente observa a partir disso é o desencadear de vários deuses falsos, de vários erros criados pela própria humanidade, que vão desencadear em toda a sorte de adoração pagã. Hoje em dia a gente vê Nimrod em todas as igrejas, praticamente. Por quê? Os 3 pilares da sua pregação, da sua forma de conquistar a humanidade, pelo menos uma delas é o ponto principal, a religião. Porque a religião em si não vai ensinar a adoração ao Deus único, ela vai ensinar, literalmente, a toda a pregação de Nimrod, de que você pode fazer o que quiser, que Deus não vai atar mais suas correntes sobre o ser humano. Tanto que no Salmo 2 fala disso, que Deus vai rir dos homens que dizem que querem estar soltos dos seus laços, das suas correntes, né? E a corrente que Deus nos utiliza é para nos proteger das nossas próprias ações pecaminosas. Então, o que é que a gente vai observar mais à frente? Literalmente, as situações dos pecados sexuais dos povos descendentes de Cã, o filho de Noé, que não ensinou seus filhos a ter pudor, a ter, como é que eu posso dizer, respeito para com o seu cônjuge, para com o seu familiar. Tanto que, o que é que a gente vai observar mais à frente? Os pecados mais latentes dos filhos de Cã são os pecados de origem de cunho sexual. É isso que a gente vai ver mais à frente. Agora, só nos atendo mais um detalhezinho aqui, no que Nimrod ensinou na Torre de Babel. O que é que ele ensina? O que é que a gente tem até hoje, nos tempos de hoje? Nós temos uma humanidade que está, no primeiro ponto, questão da moeda, está completamente fincada com os seus desejos em bens materiais, em tudo que o homem pode tocar, em tudo que o homem pode pegar. Por quê? Hoje a gente vê pessoas, eu estava vendo um post numa rede social, que um rapaz, né, com acho que uns 20 anos, era mais ou menos isso que estava dizendo no texto,
sentado num metrô assim, chorando e dizendo: as pessoas nos cobram porque com 20 anos nós não temos um carro. Quando temos um carro, nos cobram porque não temos uma esposa. Quando nós temos uma esposa, nos cobram porque não temos filhos. Quando temos filhos, o carro e a esposa, nos cobram porque não temos uma empresa. Quando nós temos uma empresa, nos cobram porque a gente não tem um corpo definido, um corpo conforme a moda de hoje. Quando perdemos nosso tempo com o trabalho e com cuidando do nosso corpo, nos cobram porque nós não cuidamos dos nossos filhos. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, nós nos cobram porque a gente está faltando isso, aquilo, outro. Então, tudo nos faz com que as pessoas cada vez mais não tenham tempo para ler as escrituras, não tenham tempo para ajudar ao próximo e se coloquem como necessitados de satisfazer as opiniões alheias. Então, jamais a gente consegue agradar a todos. Por isso, nós vivemos uma vida não para agradar aquilo que nós devemos fazer, que é nos amar em primeiro lugar, amar o nosso próximo e amar a Deus. Então, nós, literalmente, não estou falando na sequência certa, tá? Só estou dando um exemplo. Que em primeiro lugar, amar a Deus, segundo, amar o nosso próximo e amar a gente também. Mas o que as pessoas fazem é para agradar ao próximo. Nós temos que ter um corpo bonito, bem trabalhar muito a nossa parte física, nós temos que ter uma empresa, nós temos que ter uma casa não sei aonde, nós temos que ter um carro tal, nós temos que ter uma família, temos que ter um filho, temos que ter isso, temos que ter aquilo, e no final nós não temos nada, porque nós não temos uma paz espiritual. Então isso é uma das bases do governo, que vai vir também, que já está estabelecido, inclusive, no meio de Techuvá. O segundo ponto vai ser a religião única, a qual a gente já vê se montando aí com o Papa Francisco essa semana passada, aprovando a união homossexual dentro da igreja, né, dizendo que é a favor, que ele está correndo atrás de fazer a reunião de todas as religiões. E por último, um governo único, que é o que a gente está vendo se moldando por aí, porque cada país quer tomar uma decisão diferente, e a gente vê sobre alguns temas, né, principalmente esse dessa praga que está assolando a humanidade aí, mas eles vão querer sim um governo único para que tome as medidas conforme a agenda. Lógico, eu já tenho um estudo aqui no canal também sobre os finais dos tempos, né, que vai mostrar como é o desenvolver da subida, né, do anti-messias, que a gente chama. E tudo isso a gente vê se moldando nos tempos de hoje. Agora, eu volto. Qual o problema do pecado dos filhos de Cã? Onde a gente vê mais na Escritura? Em toda ela. No livro de Gênesis, a gente vê que Cã são os descendentes dos cananeus, e os cananeus eles vão ter um filho, né? Aqui no capítulo 10, deixa eu botar aqui, voltar mais um pouquinho, capítulo 10, verso 15, vai dizer o seguinte, ó: veja os descendentes de Canaã, né? Os cananeus, né? Que o filho Canaã, filho de Cã, o filho do meio de Noé. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os sidônios, os primeiros, e os hetitas. Também deu origem aos jebuseus, amorreus e girgazeus, os aveus, os arqueus, os sineus, os arvedeus, os zemareus e os amateus. Mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites da terra de Canaã estendiam-se de Sidom, indo até Gerar, e chegaram a Gaza, e de lá prosseguiram até Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e até Lisa. Agora, presta atenção. Sodoma e Gomorra. Esses são os povos e culturas que descendem de Cã, conforme os grupos familiares e línguas em seus territórios e nações. Agora, povos e culturas que descenderam de Cã. Quem são os descendentes de Cã? Os cananeus, os filhos de Canaã, que é o filho mais novo de Cã, que teve relações com Noé. Canaã, ele literalmente, seus limites vão para Sodoma e Gomorra, ou seja, será que Canaã se arrependeu do que fez e ensinou seus filhos as coisas corretas?
Evidentemente que não, porque dele descendem também os fundadores da cidade de Sodoma e Gomorra. Tanto que no livro de Gênesis, no capítulo 19, a gente vai ver outro povo oriundo, não literalmente do sangue dos cananeus, mas que se perverteram a partir das suas doutrinas. Presta atenção nisso, tá? O sobrinho de Ló, Abraão, ele vai morar aonde? Em Sodoma e Gomorra. Ló não se perverteu. Ele tentava mudar lá os pensamentos do povo. Mas suas filhas, que escaparam juntamente com ele do castigo que Deus mandou para Sodoma e Gomorra, elas assimilaram os ensinamentos dos cananeus e conseguiram, além do mais, esses ensinamentos levar adiante através do ensino para os seus filhos. Porque veja bem, olha o que diz aqui em Gênesis 15, 19, verso 16 em diante. Deixa eu verificar aqui. Gênesis 19, perdão, verso 31 em diante. Abraão vai orar lá para que não seja destruída, mas acaba sendo destruída assim. Então, no verso 31 diz: certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem e façamos nosso pai beber muito vinho e deitamo-nos com ele. Assim suscitaremos uma descendência para o nosso pai. Portanto, elas fizeram com seu pai embebedar-se com vinho. Naquela mesma noite, a mais velha veio deitar-se com seu pai, que não percebeu enquanto se deitou com ela, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã. A noite passada, e assim segue, né? E no verso 37 vai dizer: a primogênita teve um filho e deu-se o nome de Moabe. Este foi o pai dos Moabitas. A mais nova também deu à luz a um filho, chamou de Benjamim. Este foi o pai dos Amonitas. Agora, o que é que a filha dela teve? A filha de Ló, mais velha, teve um filho, botou o nome de Moabe, que é o pai dos Moabitas. Agora, observe no livro de Números, no capítulo 25, verso 1, vai dizer. Deixa eu botar para vocês lerem aqui também, né? Estou querendo ler na minha Bíblia direto, mas vocês provavelmente é melhor ler por aqui comigo, né? Mas é o seguinte, ó. Durante o tempo que os israelitas se estabeleceram no Vale de Setim das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas. Agora, de onde vem esse ensino dos moabitas? De Sodoma e Gomorra, onde as filhas de Ló acabaram recebendo esses ensinamentos por viverem naquele meio e receberam de quem? Dos filhos de Cã, dos filhos de Canaã. Então, a gente vê que isso vai passando de pai para filho. E para a gente finalizar, um texto muito bem explicado pelo irmão Marlon na semana passada, no canal Raízes Hebraicas da Fé, bastante interessante, vai falar da mulher cananeia. Agora, por que a gente vai falar sobre a mulher cananeia nesse momento? Porque é o seguinte, irmãos, está lá em Mateus, só não coloquei o versículo aqui, mas é do 21 em diante. Está aqui, Mateus 15, é isso mesmo. Ele aqui. Deixando aquele lugar, Yeshua retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada por um demônio. Agora, imagine os problemas que os filhos de Israel tiveram com as mulheres cananeias. E vem uma mulher cananeia atrás do Messias. O que é que Yeshua faz então? Ele, porém, não respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos aproximando pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ou seja, o que é que aconteceu com Cã, o filho mais do meio de Noé?
O que aconteceu com Canaã? Os descendentes, essa mulher descendente dos cananeus, uma mulher cananeia. O que aconteceu com eles? Eles se perverteram sexualmente. Provavelmente essa filha dessa mulher, ela está tomada por um demônio. Existem várias classes de demônio, inclusive aqueles que tomam conta da parte da imoralidade sexual. Provavelmente essa mulher tem esse problema, não sei, mas eu penso que seja isso. Ela tem problemas com a imoralidade sexual. Os filhos de Cã não aceitaram a consequência da maldição que Noé prescreve de que Cã, que é o nome cachorro, a palavra Cã, o filho do meio de Noé, literalmente são cachorros, certo? Eles são o seu descendente Canaã é amaldiçoado. Canaã é amaldiçoado. Essa mulher descendente dos cananeus, que tem por sua principal forma de viver a imoralidade sexual, tem uma filha endemoniada, provavelmente com essa situação de imoralidade sexual, e ela vem correndo para pedir a um descendente de Sem, do qual Noé tinha abençoado, dizendo que os cananeus seriam escravos dos descendentes de Sem. Então, essa mulher vem se humilhando, mostrando que sim, ela é uma escrava. E o texto que se segue a seguir vai esclarecer tudo, porque Yeshua vai citar cachorro, vai humilhar essa mulher, mostrando que ela é uma escrava sua por causa da maldição de Noa. E ela só vai ser aceita pelo Messias quando ela reconhece e ela não se ergue com orgulho, como foi Nimrod e Cush, seu filho, o filho de Cush, o irmão mais velho de Canaã. Ele se ergueu com orgulho, ele quis construir uma torre para mostrar que ele é maior do que o Eterno. Ele quis construir um nome maior do que o Eterno. Ele se orgulhou e não aceitou ser escravo, que seu irmão fosse escravo ou que ele também fosse escravo. Ele quis ser maior do que os decretos do Eterno. Já essa mulher, não. Tanto que, olha o que diz, ó. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No verso 25 diz, chegou a mulher, adorou de joelhos suplicando, Senhor, ajuda-me. Ao que Yeshua lhe respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Então, cão é a palavra para o filho de Noé, cão, é um cachorro, literalmente. E Yeshua fala para essa mulher que não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cães, aos cachorros. Ela, porém, disse, até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, Yeshua exclamou, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme o que queres. E naquele momento, a sua filha ficou sã. Então, o ensinamento que a gente tira dessa paraxá, dessa porção de hoje, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nos cerca, dos ensinamentos que nos cerca, e principalmente, né, eu não fui honrado, não fui agraciado, pelo Eterno com essa dádiva de ter um filho ainda, mas isso não impede de eu deixar um conselho para os pais, porque eu já fui filho, né? Já fui criado também. Não dê tudo que seu filho quer, assim como o Eterno não nos dá tudo que nós queremos. Por quê? Muitas vezes aquilo que nós queremos não é bom para nós. Não deixe seu filho ser educado pelo mundo, pelos ensinamentos do mundo hoje, pelos celulares, pelos desenhos, por isso, por aquilo. Dê uma educação para o seu filho, se atende a isso. Não deixe seu filho ser educado por pessoas estranhas. São ensinamentos que são oriundos dos filhos do inimigo. Porque, senão, da mesma forma que Cã foi negligente com os ensinamentos dos seus filhos e ocorreu coisas horrendas para com eles, e eles não mudaram sua forma de viver, do mesmo jeito, como Salomão diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer, ele não se apartará dele. Se você não ensinar o seu filho como a Torá manda, lá no capítulo mais importante do judaísmo, que se diz, e até da Torá, que é o Shema, que fala lá que a gente deve falar com nossos filhos acordando e levantando em todo momento. Se você não fizer isso, as consequências serão gravíssimas. Então esse é o ensinamento que eu tiro dessa porção. Do que nos rodeia é muito perigoso. Se a gente não for firme naquilo que nós acreditamos,
nós vamos perecer. Então, essa foi a nosso estudo da Paraxá de hoje. Peço desculpa por ser um pouquinho mais longo, deveria até falar um pouquinho mais, mas eu vou encerrar por aqui, porque deu para extrair coisas interessantíssimas aí do aprendizado da Torá. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, meus irmãos.